Bom dia, Coquinho! Como vai você nessa longa pandemia? Chegamos então finalmente na Primeira Guerra Mundial, como você já esperava que isso ia acontecer. Você vem esperando isso desde que a gente começou a falar sobre imperialismo, nacionalismo, né? Cedo ou tarde isso ia acontecer, né? Então vamos lá, nossa Primeira Guerra Mundial. Vimos na aula passada que nós tivemos aqui um período chamado de Guerra de Movimentos, até que esses soldados então foram se deslocando e um belo dia eles se encontraram. Isso deu na Guerra de Trincheiras. Guerra de Trincheiras, resumidamente, é quando esses soldados se encontraram, começaram a cavar valas e de dentro dessas valas eles ficavam então agachados ali dentro para se proteger das balas, dos projéteis, das bombas que ficavam sendo atiradas por cima. Então, lá de longe, eles ficavam disparando balas de canhão tentando acertar a trincheira e as pessoas do lado de cá na trincheira, né, com os dedinhos cruzados, ficaram 4 anos aqui dentro desse buraco de lama, rezando para que não caia nenhuma bomba na cabeça que acerte exatamente dentro desse buraco. E as pessoas que tentaram invadir a outra trincheira, a situação também não foi simples, porque no meio eles encheram de campos minados, arame farpado, tá? E tentar sair da trincheira no meio das balas aleatórias das metralhadoras é meio que um desafio suicida, né? Não depende mais, então, de talentos pessoais, não depende mais de força pessoal, tá? Simplesmente assim é uma guerra onde de vez em quando, por algum motivo, acidentalmente pode cair uma bomba na cabeça, ou o cara pode se esquecer, se levantar sem querer, lá do outro lado tem um sujeito com um fuzil e com um telescópio em cima, que vai, uma mira telescópica, né, que vai acertar e vai matar. Ou seja, nós estamos diante da primeira guerra tecnológica da história, tá? Essa que caracterizou a Guerra de Trincheiras, onde agora nós temos a Revolução Industrial finalmente sendo aplicada em massa e definindo qual vai ser o destino dessa guerra, tá? A Guerra de Trincheiras é uma guerra estática e profundamente traumática, não onde nós podemos ver na aula passada as batalhas de Marne, quando os alemães então encontraram os franceses, né? Lá eles então ficaram travados e não conseguiam avançar, justamente por causa disso daí. Foi considerada a primeira grande guerra tecnológica, onde nós temos os engenheiros que vão trabalhar agora num ritmo frenético, tentando buscar a nova tecnologia que vai possibilitar com que esses soldados vençam a guerra de trincheiras. E eles vão levar um bom tempo para descobrir como é que faz. Mas nesse meio do caminho, nós temos grandes saltos tecnológicos. A Primeira Guerra Mundial ela empurrou a ciência, né? Só que a ciência do mal, tá? Ela empurrou a ciência. Nesse momento que foram desenvolvidos submarinos, tipos diferentes de bombas, os aviões foram usados largamente. Aquele avião, né, que antes era aquela invenção precária, por exemplo, assim, o 14 bis de Santos Dumont, etc. Agora o avião vai passar por grandes modificações para poder ser usado no campo de batalha. E também o uso de armas químicas, porque nesse momento nós ainda não temos guerra tecnológica, que essa foi a primeira no caso, que teria acontecido na história para se estabelecer quais são os critérios. Essa é a primeira de todas elas. Então ninguém definiu ainda o que é humano, o que não é, o que é correto, o que não é. E os engenheiros estão se usando de todo tipo de criatividade mórbida para pensar numa forma de vencer as trincheiras. E uma das técnicas era o uso de bombas de gás tóxico, né? Certo? Os lança-chamas, que são nada mais do que grandes jatos de gasolina, e eles vão ficar testando, testando, e esses nossos soldados vão servir de laboratório. Então a Primeira Guerra Mundial foi a guerra que trouxe para os soldados em massa. Se de um lado nós tivemos o maior conflito que aconteceu na história até então, né? Onde nós tivemos a maior mobilização de soldados. E uma guerra que não aconteceu no mundo inteiro, ela ficou mais restrita na Europa, mas que causou reflexos no mundo inteiro, porque os europeus eles colonizavam o resto do mundo, né? E alguns países, aquelas colônias africanas, por exemplo, elas sofreram mais porque tiveram que mandar soldados para lá, tá? Então nós tivemos africanos que vieram morrer aqui no meio dessa guerra também, né? Mas o fato é que isso gera um estresse e uma situação de vida tão insalubre que nós tivemos aqui a pandemia da gripe espanhola, que você não pode deixar de entender isso aqui para esse ano. Pelo amor de Deus, porque nós estamos em ano de pandemia e o que tem relação com pandemia vai cair necessariamente no vestibular, tá? Isso é inevitável. A gripe espanhola, tá? E ela não era espanhola, isso foi um apelido inadequado que ela acabou adquirindo. A gripe espanhola não era espanhola, ela só ficou assim porque a Espanha, que era um país nesse momento neutro,
né, na guerra, foi o único país que resolveu divulgar a existência dessa pandemia na imprensa, tá? Aí, como só se falava nos jornais espanhóis, todo mundo, a gripe saiu da Espanha, a gripe saiu da Espanha. Mas, na verdade, aqui, como esses governos estavam no meio da guerra e nenhum deles queria demonstrar fraqueza perante seu inimigo, todos eles esconderam a realidade sórdida que estava acontecendo nas trincheiras, que era a proliferação desse vírus aqui. Esse vírus aqui é da espécie influenza, tá? É o mesmo da gripe A, o mesmo da gripe comum, certo? Que circula por aí esses vírus, né? Quando nós tivemos o vírus da gripe A, para nós foi uma novidade também, e o grande medo que se transformasse também numa pandemia mortal. Enfim, que ainda bem que as previsões não foram tão terríveis. O corona está sendo pior do que a gripe A, né? Mas, em termos de contaminação, né? O corona ele é mais contagioso que a gripe A, tá? Apesar de que não sei, se eu não me engano, parece que estatisticamente a gripe A matou mais gente em termos de porcentagem do que o corona. Não sei se eu estou falando uma besteira grosseira, tá? Mas isso demanda uma pesquisa rápida. Mas, de qualquer forma, voltando aqui porque interessa, o influenza, o H1N1 aqui, ele vai se espalhar numa velocidade assustadora por causa das trincheiras, que tinha essa vida tão insalubre. E essa gripe aqui, a gripe espanhola, né, que não era espanhola, matou entre 1 e 6% da população mundial. Certo? Então significa que a nossa Primeira Guerra Mundial, ela foi tão... Tudo bem que foi uma guerra tecnológica, um monte de ciência envolvida para tentar resolver, mas a atitude da guerra, ela é irracional, ela é bárbara, ela é brutal, tá? Certo? O fato de jogar os soldados dentro de um buraco de lama, milhões deles, e ficar usando milhões de seres humanos que são pais e filhos de família, etc., né, tios e avós, usando como laboratório para a indústria armamentista e armas de destruição em massa, da qual as armas são testadas ao vivo e a cores em cima das pessoas que estão agachadas lá, e os caras com o pé dentro da lama ali, com aquele pé apodrecendo, certo? Tomando a água que escorre, né, por dentro das trincheiras. Eles não conseguem sair das trincheiras, não conseguem enterrar os mortos, tá? Então significa que a epidemia ela vai se proliferar, e não só a gripe, né? Várias outras formas de infecção intestinal e várias outras formas de doenças que vão se espalhar. Então nós temos uma guerra terrível, no sentido de que esses governos, movidos por esse nacionalismo irracional e estúpido e uma concorrência econômica, tá? Da qual essa concorrência econômica, obviamente só iria favorecer muito mais aos governantes e aos donos de corporações, que obviamente não estão aqui no campo de batalha, são os trabalhadores que estão aqui, né? Ou seja, eles jogaram as populações para morrer em nome desses ideais, tá? Servindo de ratos de laboratório para a indústria armamentista e também vulneráveis às pandemias, né? As epidemias que foram se espalhando. Então a morte ela simplesmente se torna um cotidiano, a vida, né? Ela perde totalmente a importância. Nós temos aqui um processo de banalização da morte e das atitudes violentas, né? Certo? E as trincheiras então serviram como um laboratório para testes de armas químicas, como as bombas de gás clorídrico, cianídrico e o gás mostarda, tá? Esses gases aqui, que eles obviamente eles funcionavam, né, de acordo com o vento, né? Se o vento estava a favor, eles soltavam. De vez em quando o vento mudava, daí isso aí acabava afetando até o grupo que acabou atirando, né? E daí alguns desses gases aqui utilizados, nem as máscaras, tá? Porque agora eles vão ter essa distribuição de máscaras de gás aqui, algumas mais precárias, outras um pouco mais modernas aí. Só que o que acontece é que com o passar do tempo, né, esses testes aí, nem as máscaras elas davam conta. O gás clorídrico, por exemplo, né, é um gás à base de cloro, né? E daí ele se espalha e ele começa então a contaminar as pessoas que aspiram isso aqui. E daí as pessoas elas ficam com queimaduras nos olhos, né? Isso chega a causar cegueira. E também isso aqui vai gerando irritações em todo o sistema respiratório, e da qual o pulmão ele começa a tentar produzir líquido, né? Para tentar expulsar esse gás. E daí ele vai matando a pessoa por asfixia, tá? Por uma espécie de afogamento, onde o cara ele morre afogado dentro dos seus próprios fluidos, num processo extremamente lento, tá? Já o gás cianídrico, né, o gás de cianeto, na verdade que é um gás que quando ele é aspirado, né, ele acaba se ligando ao ferro que tem no sangue, na hemoglobina, e daí que acontece que daí o sangue perde a capacidade de fazer a troca gasosa, né, porque a molécula do gás acaba ocupando o espaço então da molécula de CO2 e de oxigênio, então a pessoa respira, ela morre asfixiada, tá? E daí o gás mostarda, o mais terrível de todos, que gera queimaduras,
ele, primeiro, né, um gás de coloração amarelada, né? E daí onde ele se espalha, ele gera queimaduras severas, tá? E a parte mais cruel, né, onde ele encosta na pele, por isso que a máscara não adiantava por gás mostarda, onde ele encosta na pele gera bolhas, né, de queimadura na pele. E daí a pessoa que aspirar esse gás aqui, ele fica cego, né? Ele queima as mucosas com mais seriedade, que é onde tem a pele mais sensível. Os olhos, então, se deterioram, a pessoa fica cega. E daí ele respira o gás mostarda, isso aqui queima toda a via respiratória do cara. E o cara ele pode ficar se asfixiando no seu próprio sangue, né? E daí o que acontece, a parte mais cruel é que dependente da exposição ao gás mostarda, ele não mata imediatamente, né? Muitas vezes o soldado ele fica vivo dias ainda com aquelas queimaduras severas, né? Certo? Então, esse nível de crueldade que vai gerar o pior estresse de guerra já registrado na história, tá? Nós nunca tivemos uma guerra tão truculenta, onde nós ainda temos essa transição de grandes invenções tecnológicas, mas que essas invenções tecnológicas elas ainda não conseguiram afastar, digamos, esse lado brutal de uma guerra de combate corpo a corpo, tá? Onde o soldado no meio do campo de batalha, ele tem o seu fuzil, a maior parte dos soldados ainda está carregando um fuzil de um tiro só de cada vez, então ele atira, mas se está tendo, por exemplo, uma invasão de trincheira, tá? Ele dá um tiro e às vezes não dá tempo de recarregar o seu fuzil de novo. Esses fuzis são muito poderosos, de longo alcance, mas às vezes não dá tempo de recarregar, certo? E que se o inimigo vem para cima, ele tem que usar a baioneta, que é aquele espeto que tem na frente do rifle, né? E ele tem que voltar para a guerra medieval, né? Onde ele e o inimigo vão ficar se espetando até a morte, um de frente para o outro. E chega um momento que, né, sem poder sair da trincheira para enterrar os seus mortos, eles tomam a água que escorre, né, nos córregos que passam por dentro das trincheiras. Os seus pés dentro de uma bota, né, durante meses enfiado na lama, começam a deteriorar, começam a se decompor, a formar gangrenas, né? E fora as outras infecções de gripe e diarreias, etc. Tá? Os soldados que eram aposentados voltavam para casa com isso aqui, o que eles chamaram de shell shock. Nós temos também uma espécie de pandemia de distúrbios psicológicos, tá? Onde esses soldados eles voltavam psicóticos, tendo convulsões, tendo alucinações, tá? Tendo movimentos involuntários do seu corpo, né? Muitos não conseguiam andar, tinham que dormir amarrados na cama, né? Nós temos uma espécie de enlouquecimento generalizado, que foi descrito por muitos filósofos e cientistas humanos da época, né? Que a Primeira Guerra Mundial teria sido a primeira grande experiência de massas global, né? Da qual as pessoas que participaram dela não quiseram contar as histórias para as outras gerações, eles não quiseram transmitir a experiência, porque aquilo tudo havia sido tão traumático que eles preferiam não compartilhar adiante, ou que eles não tinham mais a capacidade de fazê-lo, né? Porque era uma memória ruim demais, tá? Enfim, e é isso daí. E daí algumas curiosidades tecnológicas. Você deve estar até essas alturas pensando por que a trincheira? Por que a trincheira? Por que os cientistas não buscam uma forma de superar a trincheira? Eles estão buscando através de testes e estão testando nas pessoas. Mas as pessoas já não dominavam o avião? Sim, nós já tínhamos o avião. Mas esse avião não é o nosso avião. Esse avião ele ainda é uma invenção muito recente. Então o que acontece é que esse avião ele ainda tem um motor muito fraco. A maioria dos aviões aqui, inicialmente eles usavam materiais como madeira, como tecido, etc. Eram muito frágeis e dependendo da força da manobra que o piloto fazia, ele se rasgava no ar, entendeu? E daí que acontece, né, que esse avião ele vai passar por uma verdadeira revolução tecnológica. Vários modelos vão ficar sendo lançados um atrás do outro. Só que mesmo assim ele ainda tem um uso muito precário. O motor dele muitas vezes não conseguia levar mais do que um passageiro de cada vez. Depois, com o passar do tempo, aparecem aviões de 2 passageiros, né? Eles também não voam muito alto, não são muito velozes. E também no início, muito dificilmente, eles poderiam carregar armas, tá? Então esses aviões aqui eles eram usados mais para reconhecimento, para ver por onde que as tropas estavam avançando, justamente para eles saberem se vai ter invasão de trincheira, se eles estão dando a volta, etc. tal, para que daí o exército de cá pudesse fazer também as estratégias de para onde que eles iriam cavar a trincheira. Essas trincheiras que ficaram com dezenas, centenas de quilômetros, né? Daí que acontece, mas por que eles não usam avião para bombardeio? Primeiro, porque as bombas eram assim, ó, assim como as armas, eram carregadas na mão do piloto. Tá? E o cara não pode chacoalhar isso aí, senão isso explode no colo, né? Certo? E também, né, o cara pilotando o avião, ele ficava disparando com uma pistola, que a precisão ela é mínima, né? A chance de acertar alguém.
E dessa forma também, a precisão dessas bombas também. Então, muito dificilmente o cara conseguia acertar a trincheira com isso daí, sem ficar vulnerável em relação às rajadas de metralhadora, né? E depois eles vão colocar uma metralhadora nesses aviões, só que ele também não podia atirar diretamente na trincheira, porque senão ele corria o risco de embicar o avião direto para o chão, né? Certo? Então o que acontece é que esses aviões eles foram muito mais utilizados para o combate que a gente chama de ar-ar, né? Que eles eram usados de reconhecimento, mas que o outro exército vai usar de reconhecimento também. E para tentar dificultar o reconhecimento, tenta-se derrubar os aviões do exército inimigo, então você vai ter a guerra de avião contra avião, né? Onde esses aviões aí de várias nações que estão tentando produzir e melhorar a engenharia desses aviões, eles vão ficar guerreando em pleno ar. Mas esses aviões dificilmente eles atacam a terra, que é onde interessa, onde estão as trincheiras, né? Mas por que eu não uso os balões dirigíveis, que já era uma tecnologia muito conhecida? Porque também esses balões dirigíveis são muito vulneráveis. Eles são grandes balões de hidrogênio e hidrogênio é inflamável. Esses balões dirigíveis eram grandes e desajeitados e além de muito inflamáveis. Certo? Isso aqui podia pegar fogo a qualquer instante, tá? E daí que acontece, né? Por causa do tamanho, por causa da imponência, passada a Primeira Guerra Mundial, o Adolf Hitler, resolve usar o balão dirigível por causa do tamanho dele, né? Ele era muito grande. Ele resolve usar de propaganda nazista e começa a fazer viagens turísticas, né? Atravessando o Oceano Atlântico, levando pessoas, levando turistas de um lado para o outro, pessoas ilustres, etc. Tá? E ele começa a usar esse balão dirigível, porque era super, digamos, chamativo esses balões dirigíveis. Inclusive, esses balões dirigíveis nazistas chegaram a passar até aqui em Nossa Senhora do Desterro, tá? Existe um registro de fotografias. Por que eu não mostro para você, né? Eu vou te mostrar, peraí. Esse é o dirigível Hindenburg. Olha o emblema nazista aqui atrás. Dando um rolezinho aqui no céu de Santa Catarina, né? A gente vai ver nas aulas seguintes que o nazismo era um troço que estava na moda, era um negócio que todo mundo, a Alemanha se recuperou economicamente, que legal, Estado forte, super governante, enfim, isso estava na moda e as pessoas não achavam esse emblema algo infame. Até que depois o mundo descobriu o que o Hitler andava fazendo com ciganos, com judeus, com negros, homossexuais, etc. Né? Enfim, depois o mundo vai mudar redondamente de ideia, né? Mas, enfim, esse é o balão dirigível. Esse balão dirigível que não teve uma trajetória boa. Tá aqui dando um rolezinho no céu de Desterro, mas em 1937 deu ruim. Ele estava se aproximando dos Estados Unidos, né, trazendo turistas, etc. E quando eles foram pousar Pronto, achei. Na cidade de Nova Jersey, tá, nos Estados Unidos. Porque o Hitler gostava disso, né? Aquela bandeira nazista tremulando, então, como é grande o regime nazista. O que aconteceu é que um dos caras iam pousar e o dirigível estava se aproximando do chão, né? Você deve entender mais de física do que eu, acho que isso aí fica mais claro para você. Ele vai passando pelo ar, vai carregando eletricamente, né? E quando o cara ia baixar a corda de atracagem, eles chegaram perto de uma torre e daí o dirigível deu uma encostadinha assim, ó. Aí soltou uma faísca gigante e o nosso balão dirigível fez isso aqui. Pegou fogo, tá? Um negócio do tamanho. Olha essa cápsula aqui, ó. Aqui dentro tem, se eu não me engano, cento e tantas pessoas aqui dentro, ó. E todas sentadinhas, com garçom passando, servindo bebida, banheiro, sei lá o que, tá? E daí só para você ter uma noção de tamanho isso aqui, né? Esse negócio aqui deve ser o tamanho de vários shopping centers, assim, né? E aí aconteceu que o troço pegou fogo em 30 segundos, tá? 30 segundos, pô, caiu no chão, e deu um monte de gente com a cabeça pegando fogo saindo de dentro. E daí que aconteceu que nós temos aqui, depois desse famoso desastre do Hindenburg, as pessoas finalmente entenderam que elas não devem subir em cima disso. Ou seja, né, o governo Hitler obviamente estava mais preocupado com a propaganda do que com a segurança das pessoas, né? E daí depois disso ninguém mais teve coragem de subir. E isso aqui talvez nos ajude a entender por que a gente não deve usar isso aqui numa guerra de trincheiras, né? Muito bem, então significa o dirigível também não rolou e nossos soldados estão ali morrendo dentro das trincheiras, até que em 1917 aparece isso aqui. E finalmente nós temos então uma invenção eficaz para a guerra de trincheiras. O que é isso aqui? Uma invenção inglesa, que daí eles pegaram um trator e adaptaram aquele trator, eles blindaram o trator, né? Certo? Para que esse trator pudesse efetivamente passar por cima das trincheiras, atropelar as trincheiras. Então aqui esse é o tanque Mark, né, que foi feita várias inovações, Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4, né, tá? Desde o mais precário até o mais moderno. Esse aí acho que já é o 5 já, se eu não me engano, tá?
aí tem canhõezinhos aqui para o lado, enfim, né? Aí que acontece que daí finalmente com a invenção do tanque, aí os países aliados da Tríplice Entente, então, vão entrar mais pesadamente na produção de tanques, os ingleses e os franceses, né, com a empresa Renault de motores fazendo motores para movimentar essa máquina aqui. Os alemães não conseguiram acompanhar essa tecnologia e isso foi um dos fatores de por que as potências centrais, no caso a Alemanha e a Áustria-Hungria, começaram a sofrer mais com a Primeira Guerra Mundial e os países da Tríplice Entente começaram a dar passos mais largos também. Isso é um dos motivos, tá? No caso aqui, a vitória na corrida tecnológica, tá bom? No caso, o tanque de guerra, a invenção do tanque de guerra. Usou-se o nome tanque de guerra porque as primeiras versões pareciam um grande tanque d'água, né? Se mexendo, né? Tipo uma caixona d'água, assim, enfim. Tá, aqui, ó. Só para a gente ter uma noção, o que é essa guerra, tá? Estamos falando pela primeira vez de uma guerra em massa, uma guerra de destruição total, onde essa tecnologia ela está mostrando do que ela é capaz, né? E a quantidade de pessoas e o desastre social que isso aqui vai causar, né? Pessoas desalojadas de suas casas, tá? Com soldados avançando, e nós temos monumentos históricos, cidades, todas elas sendo devastadas com bombardeios, e esses canhões vão atirando e vão acertando tudo aleatoriamente, né? Tá, ok? Então isso aqui é um grande desastre. E aqui as alianças na sua segunda fase. O que houve? Ó? Alguma coisa mudou aqui no meio do caminho. Essa guerra ela foi tão custosa, tão desgastante, que nossa Tríplice Entente mudou. Temos a França, sofrida França, que segurou os alemães lá em Marne, tá ali, né? E a guerra de trincheiras destruindo tudo, desgastando as pessoas. Temos a nossa Inglaterra, certo? Que está ajudando os franceses, os soldados ingleses que estão vindo, né? Atravessando para o continente e ajudando os franceses. Também a marinha inglesa combatendo os submarinos alemães que estão para tudo que é lado, tá? Certo? Então os ingleses estão ali tentando afundar os submarinos alemães. Temos os Estados Unidos que entraram aqui, certo? Enfim. E olha aqui os Estados Unidos que chegaram para ajudar os seus coleguinhas, tá? No caso aqui, seus governos liberais, né? Certo? E também seus grandes clientes, né? Os Estados Unidos que agora vão se dar muito bem, aliás, porque vão participar da guerra, longe da guerra. Os Estados Unidos estão para lá do Oceano Atlântico, muito longe. Então significa que os Estados Unidos não têm prejuízos territoriais aqui, né? Eles não têm que defender território nenhum. Tá? Se eles participam da guerra, se eles vencem, tudo bem. Se não vencem, também tudo bem. Tá? Eles não têm invasor. Essa que é a grande diferença. E os italianos... What? O que os italianos estão fazendo aqui? O que foi que aconteceu? Os italianos saíram da Tríplice Aliança. Por causa do quê? Por causa de que os ingleses prometeram, os italianos, vocês não gostam dos austríacos, né? Vocês querem Itália redente, não é? Venham para o lado de cá, que a gente dá as suas reivindicações territoriais para vocês, e depois, quando nós vencermos a guerra, veja que os americanos estão conosco, nós iremos compartilhar as multas que cobraremos dos alemães com vocês. E os italianos, então, opa, só se for agora, tá? E daí eles se meteram para o lado de cá também. Certo? Então a nossa Tríplice Entente mudou. E resta uma pergunta. Cadê a Rússia? A Rússia saiu fora. Porque a Rússia ficou tão pobre. A Rússia sofreu tanto com essa guerra. Morreu tanta gente. E a fome, a crise econômica, o desemprego foram tão grandes que a população resolveu se revoltar. E eles acharam muito mais coerente matar o seu próprio rei do que ficar aqui morrendo numa guerra estrangeira, né? Ok? E do lado de cá, nós temos a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança continua com a Alemanha, continua com o nosso decadente Império Austro-Húngaro, e nós temos aqui o Império Turco-Otomano, sim. O Império Turco-Otomano entrou meio que de gaiato aqui. Tá? Na verdade, eles tinham a rivalidade com a Rússia, mas acabaram provocando os ingleses sem querer, no meio daquela zona do conflito, né? Eles acabaram atacando o navio inglês sem querer e acabaram entrando no pau aqui, tá? Porque, na verdade, a gente vai ver mais adiante que os ingleses tinham interesses em bater no Império Turco-Otomano, tá? Existia um motivo para isso. Você já pode ir pensando, ver se você consegue deduzir. Quando os ingleses olham para o Império Turco-Otomano, desgraçado, e mobilizam uma guerra mundial contra o Império Turco-Otomano, o que será que os ingleses querem no Oriente Médio? Início do século XX. O que a Revolução Industrial está começando a flertar? Com o quê? Com qual matéria-prima? Você consegue me dizer qual? Consegue deduzir que o Império Turco-Otomano certamente pode ter bastante? Né? E o desfecho da nossa Primeira Guerra Mundial, para a gente encerrar a nossa Primeira Guerra. Vitória da Entente, favorecida pela entrada dos Estados Unidos.
Esse grande país que agora vira uma grande potência econômica, que vai fornecendo recursos, vai financiando, e também entrou com um exército pesado, tá? Certo? Os Estados Unidos que tinham um grande interesse de vencer a guerra e depois estabelecer uma política econômica para cima dos europeus, né? Nós temos os tratados de paz. Quem vai ser o primeiro país a propor um tratado de paz? Quem não estava diretamente envolvido com o nacionalismo europeu. Alguém que não tinha mágoa no coração. Os Estados Unidos. Tá? Porque franceses odiavam alemães, que odiavam franceses, que odiavam russos, que por sua vez russos odiavam austríacos, assim todo mundo se odiava, né? E aqui os americanos, tanto faz, né? Enfim. Tá? Então o que acontece? Nosso presidente, Woodrow Wilson, vai lançar os 14 pontos de Wilson. Tá? Pacto de paz com diplomacia franca sobre olhos públicos, certo? Igualdade nas condições de comércio, redução dos armamentos nacionais, reajuste da política colonialista com soberania dos povos colonizados, tá? Interessante, era uma proposta conciliadora, não é? Mas que foi recusada pela França. Por que os americanos querem uma proposta tão amigável, tão conciliadora, com a independência das colônias da África? Reconhecimento das independências de países pequenos na Europa, pacto de paz onde não se guerreie mais e todos os acordos não sejam mais feitos com tríplices ou alianças secretas, que nem foi com a Entente com a Aliança, que foram alianças secretas, com o objetivo de destruir o inimigo, e agora ele está propondo que todo mundo dialogue numa diplomacia franca, sem a destruição mútua do mundo, igualdade de relações de comércio. Por causa do quê? Porque, obviamente, Woodrow Wilson, assim como os próprios americanos, já se veem como o único país capaz de ocupar o espaço deixado pelos europeus, certo? Com esse colapso econômico mundial, tá? E eles já estão, obviamente, com intenções de abrir os seus braços para ocupar esses mercados, e não interessa a ninguém mais do que eles, que esses países, as colônias principalmente, se tornem independentes e que tenham o seu mercado aberto, né? Tá certo? Mas essa proposta conciliadora não agrada aquelas pessoas que estão morrendo na guerra, tá? O que acontece é que franceses vêm sofrendo derrotas para a Alemanha desde a Guerra Franco-Prussiana e depois agora com a morte de milhões de franceses na Primeira Guerra Mundial, tudo que eles não querem é fazer as pazes, tá? Ok? Então o que vai acontecer? O tratado dos 14 pontos de Wilson foi direto para a lixeira, certo? Ninguém deu bola, nem ingleses, nem franceses principalmente deram bola. Fazer as pazes, abraçar os alemães? Você tá maluco, brother? Tá? Então o que aconteceu? Que os franceses impuseram isso aqui. O Tratado de Versalhes, da qual o governo americano olhou para isso aqui com ressalvas, mas no fim aceitou. Tá? Perda da Alsácia-Lorena e das colônias africanas. Dessa forma, os franceses querem garantir que eles não só querem recuperar esses territórios, como também tirar dos alemães todo o seu acesso à matéria-prima e a possibilidade de desenvolver a sua indústria. Criação do corredor polonês, já vou mostrar no mapa o que é corredor polonês para vocês, mas era um território que foi dado para a Polônia que agora está independente, mas a Polônia não tinha saída para o mar, então eles resolveram abrir essa saída para o Mar do Norte, cortando a Alemanha em dois. E os poloneses então fatiaram a Alemanha em dois pedaços, para que os poloneses então pudessem ter saída, e assim os países da Tríplice Entente pudessem comercializar com os poloneses, tá? E também manter sua zona de influência ali, né, para eles poderem entrar ali e interiorizar. E também fatiar a Alemanha em dois pedaços para enfraquecê-la e também para humilhá-la, tá? Essa que era a ideia, tá? Não se esqueça que é para atacar o nacionalismo, né? E daí, a desmilitarização. Os alemães não podiam ter força aérea, não podiam ter, sei lá quantos navios de guerra, submarinos, podiam ter no máximo 100 mil soldados de infantaria, que são soldados a pé. De resto, eles não podem mais ter nenhuma máquina tecnológica, tá? Fora isso, tinha a zona da Renânia, a fronteira com a França tinha que ser uma zona desmilitarizada, não podia ter soldado lá. Baixaram multas impagáveis, orçadas em bilhões e bilhões de marcos alemães. Só que os caras jogaram o prejuízo lá em cima de uma forma absolutamente impossível que os alemães teriam como pagar por essa indenização, certo? E foi criado um governo na Alemanha que teria sua atribuição à chamada República de Weimar, que eu vou discutir posteriormente para vocês, mas foi uma espécie de república fantoche, uma república colaboracionista, um governo colaboracionista que foi criado só para ficar pagando indenizações. Criou-se a Liga das Nações,
Seria uma espécie de liga militar dos países que venceram a Primeira Guerra Mundial. Tá? Depois os americanos olharam para isso com desconfiança e acabaram não querendo participar, mas uma liga que seria entre principalmente França e Inglaterra, que seria uma espécie de liga militar, criada para garantir a paz, para que os europeus não brigassem nunca mais. Traduzindo, para garantir a obediência dos alemães, e que ele pague todas as indenizações, e de novo, qualquer país, tanto a Alemanha, quanto a Áustria, quanto o Império Turco, se quiserem levantar a voz de novo, o exército francês e o exército inglês vai, entendeu? Essa é a ideia. A Liga das Nações é muito mais para fiscalizar a obediência dos perdedores, para isso que serve. E assim o nosso Tratado de Versalhes responsabilizou a Alemanha pela guerra. Ui, teve gente que não gostou. Isso vai dar um problema. Outros tratados importantes. Tratado de Saint-Germain desmembrou o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro pagou um preço caro também por ter entrado nessa guerra, para querer apoiar os alemães. Foi fatiado em pedacinhos. Tratado de Sèvres. O Império Turco-Otomano, que entrou de gaiato no navio, agora levou um tabefe na cara. E agora também, o Império Turco-Otomano, certo, que tinha séculos de existência, foi o mesmo império que derrubou Constantinopla em 1453. Agora está na mão dos ocidentais, Inglaterra e França, que vão cortar os pedacinhos desse império e vão transformar numa pizza para fazer o grande banquete imperialista em cima disso aqui, tá? Muito bem, vamos só dar uma olhadinha nisso aqui. Esse aqui era o mapa da Europa antes da Primeira Guerra Mundial, com seu grande império alemão e o seu pan-germanismo, a unificação de todos os germânicos. Veja que eles controlam praticamente toda a região central da Europa, tá? Esses caras aqui, que junto com a Itália, tá, que são a grande ameaça agora, os calouros recém-unificados, estão brigando contra os veteranos, Inglaterra e França, tá, que se juntaram com a Rússia. Tá, vamos ver como é que ficou depois. Depois ficou assim, ó. Olha o que a gente tem que ver. O mapa depois. Primeira coisa que a gente tem que perceber, Alsácia-Lorena e a zona desmilitarizada da Renânia, tá? Vai para a França, a Alemanha perde isso aqui. Segunda coisa, o corredor polonês cortou a Prússia Oriental para o lado de lá, fatiaram, e aliás, não só fatiaram, como roubaram um pedação, tá? Foram fatiando e foram cortando a pizza por fora, assim, né? Para pegar um pedação gigante. Esse é o corredor polonês que daria então acesso ao mar para os poloneses, né? Certo? Nós temos aqui a Iugoslávia, que na verdade é uma reunião de vários reinos eslavos aqui embaixo, inclui a Sérvia, inclui a Bósnia, a Croácia, tá? Que foram criados então a Iugoslávia, que veio da fragmentação do Império Austríaco. Aqui, essas várias nações foram fatiadas em Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia, tá? E a pequena Áustria. Olha o que sobrou da casa dos Habsburgo, tá? Perderam tudo, sobrou quase nada. A Áustria virou uma titiquinha de nada, enfraquecida. Tanto que depois virou petisco do Hitler isso daí, tá? Certo? Tadinha da Áustria, né? E daí nós temos aqui os países bálticos, certo? Aqui, ó, tem a Polônia aqui, mas mais para cima, Letônia, Lituânia, Estônia. Esses são os países bálticos, tá? Aí mais a Finlândia, que todos eles pertenciam ao antigo Império Russo. O antigo Império Russo que sofreu uma revolução socialista, e daí Lenin toma o poder, tá, em outubro de 1917, e para conseguir sair da Primeira Guerra Mundial ele assina um tratado de paz com a Alemanha. Para conseguir fazer com que a Alemanha parasse de atacar a Rússia, ele abre mão de todo esse território aqui, ó, tá? Todos esses países aqui. O Império Russo e agora a União Soviética perdem todo esse território aqui, que depois Stalin vai pegar de novo, tá? Ok? E quando a gente olha para o Império Turco-Otomano, também anda muito mal. Tá? A região de Constantinopla, Istambul no caso, tá? Certo? Os gregos pegaram para si, e nós temos aqui, ó, a criação de um Estado curdo, certo? O nosso Império Turco ficou todo fatiadinho em pedaços também. Nós temos aqui região de mandato francês, região de mandato britânico, foi criado um território para os armênios também, e o nosso Império Turco-Otomano ficou isso aqui, ó. Nosso milenário Império Turco-Otomano virou uma titica de nada também. Mas aqui com o fato de que esse acordo do Tratado de Sèvres, tá? Aqui foi Tratado de Versalhes, Tratado de Saint-Germain, Tratado de Sèvres no Império Turco-Otomano. Mas em 1923 os turcos fizeram uma revolução, né? E dessa revolução eles vão acabar ocupando alguns territórios de volta, tá? Eles não aceitaram isso aqui, estourou um conflito violento.
onde eles se guerrearam com franceses e com ingleses, eles acabaram ampliando seu território de novo, dando origem ao território da Turquia, mais moderno, mais contemporâneo, tá? Consequências gerais da Primeira Guerra Mundial: a ascensão dos Estados Unidos, virou o país mais rico e poderoso do mundo. A inclusão das mulheres no mercado de trabalho: enquanto os maridos foram para as trincheiras, as mulheres foram para as fábricas, e assim começaram também a reivindicar por direitos, começaram também a mobilizar greves. Aqui que surgem, por exemplo, as sufragistas, que vão exigir seu direito ao voto. Tá? Surgimento de novas tecnologias de guerra, o isolamento da União Soviética, tá? Uma vez que ela se torna socialista, ela se fecha para o mundo, ela não quer mais saber o que acontece do lado de lá da Europa. Tá? Desagregação das potências centrais, Alemanha e Áustria principalmente, instabilidade no Oriente Médio. Aqui começam os conflitos entre os países liberais capitalistas e o Oriente Médio, quanto os países liberais capitalistas, depois da Primeira Guerra Mundial, tentaram fatiar o Oriente Médio para transformar em pizza. Por causa do quê? Já descobriu o que os ocidentais querem lá? Não ainda? Petróleo. Se você falou petróleo, tá? Agora sim eles descobriram, né? Combustível, borrachas, né? No caso os polímeros, tá? Que vai ser a base, né? De toda a industrialização que vai acontecer a partir de agora, tá? E a crise econômica europeia e o acirramento do sentimento revanchista. A Primeira Guerra Mundial não resolveu essas diferenças. Aquelas diferenças que nasceram desde o imperialismo não foram resolvidas com a Primeira Guerra Mundial. Mas o que aconteceu? Eles se mataram e isso só piorou o sentimento, tá? Isso juntou a concorrência imperialista e nacionalista, juntou com o sentimento de revanche. E por isso que nós teremos o episódio 2, onde entra a Segunda Guerra Mundial, que vai ser pior do que a primeira. Tá bom? Muito obrigado. Era isso que eu tinha para hoje. E não se esqueça que tem exercícios aqui embaixo. Você tem também exercício no estudo. Blá blá blá. Um grande abraço, tchauzinho e até a próxima.